E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo, Robótica com Inteligência Artificial, usando o Raspberry Pi, Arduino ESP32. Nesse vídeo, nós iremos para a etapa 3, tá? Na etapa 3, nós iremos definir a lógica de funcionamento com as funcionalidades do projeto. Ou seja, é uma visão estratégica do nosso projeto. Então, ainda não é uma visão técnica, é uma visão de programação, que vai ser a partir da etapa 4, mas precisamos definir a estratégia. É muito importante você ter a visão do usuário, a visão de quem vai usar o seu projeto, não é a visão do usuário, do cliente. E aqui, nós somos os próprios usuários, mas você pode estar fazendo por outra pessoa, pode ser um cliente. Mas você tem que se imaginar, como é que eu quero usar esse projeto? Né? Você tem que mentalizar como o seu projeto ele vai funcionar, como é que você vai interagir com o projeto. Então eu vou até colocar aqui, você deve mentalizar, visualizar como será a interação da interação. Aí eu vou colocar assim não, você deve mentalizar, visualizar como será a interação do usuário com o projeto. Tá bom, vou colocar assim. Então vamos lá. O que é que eu quero que o meu projeto faça? Eu tenho a API Vertex, que tem todo esse poder que eu te mostrei no vídeo passado. Se você não assistiu, assista e veja o poder dessa API. Muito top. Agora eu quero fazer ela no meu projeto. Agora eu quero, beleza, eu tenho essa funcionalidade. Agora eu quero fazer um projeto real, uma aplicação real. E quais são as funcionalidades do projeto? Como é que ele vai interagir? Vamos lá. No meu projeto, vou falar no meu, tá? Então aqui, no robô com inteligência artificial, essa API vai funcionar da seguinte forma. Então perceba. No robô com inteligência artificial, essa API vai funcionar da seguinte forma. Você tem um prompt. O que é que você precisa para essa API funcionar? Você precisa de dois dados de entrada. Você precisa da foto e precisa do prompt. Você precisa fazer uma pergunta sobre a imagem. A pergunta e o dado. No caso, o nosso dado é a imagem. Então eu vou colocar aqui. Precisamos de duas informações de entrada. Duas informações de entrada. Quais são elas? A imagem, que será captada pela câmera, e a pergunta, tá? A imagem e a pergunta. A imagem, né? Então eu vou colocar aqui a imagem. A imagem será captada pela câmera e convertida. Não, aqui eu não vou colocar ainda a parte de lógica de programação, não. Eu já estou querendo colocar a lógica de programação, porque essa imagem ela vai ser convertida em bem64 e empacotada dentro de uma solicitação. Mas não é isso que nós vamos fazer aqui. Imagem será captada pela câmera. A gente está definindo a lógica do funcionamento. Então, não é a parte técnica. E o texto? A pergunta. A pergunta será o texto. Vou colocar assim. Será. Vou colocar assim. A pessoa fará uma pergunta. Fará uma pergunta que será captada pelo microfone. Não é? Então, eu vou falar. A pessoa vai falar. A pessoa vai falar para o meu sistema. E quando eu der um comando, por exemplo, eu vou apertar no controle remoto. Por favor, me faça qualquer pergunta sobre a imagem que está na frente da câmera. Né? O sistema vai retornar. E aí, quando fizer essa pergunta, né? Vou até colocar aqui. Ó. Vou colocar sequência de funcionamento. Primeiro, gatilho por infravermelho. Gatilho da função por infravermelho. Gatilho da função por infravermelho. Tá? Então, o que é que
ou por voz. É opcional, tá? Opcional. Ou por comando de voz, né? Ou por, vou colocar assim, ou por comandos de voz com o VR3. É um módulozinho que você não vai gastar nada de cota da nuvem com ele, tá? Você só faz treinar e usa quantas vezes quiser. Então, você dá um comando e ele vai fazer o quê? Ele vai retornar dizendo o seguinte, né? O sistema vai retornar uma voz dizendo: faça qualquer pergunta sobre esta imagem, tá? Vai fazer essa pergunta aí. Aí quando ele fizer essa pergunta, o próprio sistema da Raspberry Pi vai executar o arquivo Python para gravar a minha voz. E eu coloco fazer a pergunta, né? Falar, emitir voz. Por que eu tô sendo tão enfático? Porque você não vai colocar no texto feito no chat, você vai falar. E essa voz fazer a pergunta para ser captada pelo microfone. Estou colocando bem objetivo aqui. Nesse caso, nós estamos usando um microfone que está embutido na câmera, tá? Então a câmera ela vai captar voz e imagem, tá? Faz a pergunta. E aí nessa pergunta você vai ter todo o processamento que a gente já faz aqui. Então até aqui nada é novidade. A gente já fez esse processo aqui. Essa pergunta ela vai ser convertida em um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio vai ser convertida em texto, né? Então veja que tem um processo de captação da voz. Depois tem um processo de transcrição não, de conversão da digitalização da voz, era essa palavra que eu queria pegar, né? Digitalização, ou seja, eu converti minha voz, que é um sinal sonoro, em um sinal de áudio, um sinal digital. Aí esse arquivo MP3, que é um sinal digital, eu vou fazer a transcrição, vou pegar esse arquivo de áudio e converter para texto. Depois que eu tenho esse arquivo convertido para texto, aí você tem que ver, na biblioteca que nós usamos, essa conversão ela fica em inglês. Aí você vai converter de inglês para português. Aí agora eu tenho o texto da pergunta. Aí você vai pegar o texto dessa pergunta e vai empacotar na solicitação. Isso eu estou falando da lógica de programação já, meu Deus do céu. Aí você vai empacotar lá, né? E aí você vai ter a resposta, tá? Mas enfim, fazer a pergunta, ser captado pelo microfone, captar a imagem com a webcam. Agora eu tenho o quê? Eu tenho a pergunta, eu tenho o texto da pergunta e tenho o quê? A imagem. E agora o que é que eu posso fazer? Eu posso enviar a solicitação para a API Vertex AI. E aí depois eu vou ter a resposta e vou colocar reproduzir resposta. Esse reproduzir resposta é algo que nós já fazemos nas outras API e não tem nenhum mistério, tá? Então a gente já tem um arquivo padrão, a gente pega essa resposta, coloca dentro de um arquivo de texto e depois só reproduz um arquivo Python padrão lá de reproduzir resposta e ele já faz o processo de forma automática, tá bom? Então essa é a sequência de funcionamento, essa é a lógica do funcionamento. E no próximo vídeo nós vamos fazer a lógica de programação, ou seja, nós vamos detalhar como é que nós vamos implementar isso no código, tá? Então a gente ainda não vai fazer o código. O código é aqui, ó, criar arquivo Python. Aqui é a lógica de programação. Então veja que eu falei de empacotar, falei de arquivo JSON. Aí agora na lógica de programação nós vamos fazer isso, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero no próximo vídeo onde nós vamos ver a lógica de programação, que é a técnica de programação Python, tá bom? Te espero lá.